Eu quero falar hoje sobre Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21. Diz o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Por que eu comecei no versículo 21? Porque o versículo 21, falando sobre os frutos da luz e as obras das trevas, a questão da organização da igreja, né? Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando sobre a questão do corpo de Cristo, ele diz lá no final, sujeitando uns aos outros. A palavra sujeitar é hipotasso, a mesma palavra que está dizendo ali submeter e sujeitar, de novo aqui no versículo 24. Quando fala lá, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, o que na íntegra essa palavra está dizendo? A palavra hipotasso, que é sujeitar-se, submeter-se, escravizar-se. Significa eu vou abolir todas as minhas vontades, todos os meus direitos, e eu vou me calar diante de qualquer tipo de manifestação. E eu vou me sujeitar, me submeter à vontade daquela pessoa. Que pessoa? Aqui está falando aqui a todos que são do corpo de Cristo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou na igreja, aí eu chego lá no irmão lá, de 50 anos, o irmão da igreja, eu chego nele e eu falo que eu estou me sujeitando a ele. Eu estou ali debaixo das ordens do que ele me mandar. Estou às ordens, porque sujeitar-se é estar às ordens, né? Eu posso fazer isso nos dias de hoje? Eu posso chegar no irmão da igreja e falar que eu estou sujeita a ele? Que ele pode me dar as ordens para mim fazer o que ele quiser? Posso fazer isso hoje? Não posso fazer isso hoje. Versículo 22. As mulheres sejam submissas, hipotasso, ao próprio marido como ao Senhor. Como que a mulher aqui está sendo ordenada escravizar-se ao marido? Como se ele fosse o próprio Deus. Sejam submissas como ao Senhor. Como você se submete a Deus? Em tudo, como ele é um Deus. Ele é Deus. Não é que ele é um Deus, ele é Deus. Agora o marido ele vai ser como um Deus. Então a mulher ela vai se submeter, se escravizar, como se o marido fosse o próprio Deus. Outro versículo, 23, porque o marido é o cabeça da mulher. É muito confundido isso aqui. Cabeça é origem, porém, a palavra se fosse rosh, que seria autoridade, não estaria errado, porque aqui nesse contexto do século I, a mulher ela era uma propriedade do seu marido. Tudo o que o marido desse ordens até o ponto de tirar a vida dela, ela deveria obedecer. Posso aplicar essa palavra para os dias de hoje? Óbvio que não. Então diz lá, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ele está dando aquela exemplificação, que eu já falei em outro vídeo, que Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, o homem é o cabeça, a mulher é o corpo. A mulher é o corpo do marido? Não. Isso é uma exemplificação que ele está dando para depois a continuidade do texto. Aí diz lá, versículo 24, como porém a igreja está sujeita debaixo das ordens de Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo. Ele deu uma brecha aqui. Se o marido tentar tirar a vida da mulher, não, continua submissa. Se o marido espancar a mulher, continua submissa. Se o marido tirar a vida dos filhos, continua submissa. Se o marido pegar as filhas para continua submissa. Se o marido trouxer 3, 4 mulheres para fazer homenagem lá dentro da casa, continua submissa. Não existe nenhuma brecha, nenhuma porta de saída aqui para não se submeter. E o submeter aqui é uma submissão, subordinação, escravização. Não existe brecha. Mas se o seu marido não te amar, não, tem que submeter. Mas em tudo. A palavra é em tudo, aqui, a ordem. Por que Paulo disse isso para as mulheres? Porque os pastores fundamentalistas não explicam, porque talvez não saibam. Talvez, é bem capaz, bem provável que não saibam. Mas talvez seja mau caráter? Bem possível, bastante possível. Porque a mulher, no século I e ainda hoje no Oriente Médio, em países da Ásia, as mulheres são propriedade dos seus maridos. No século I, eles tinham título de posse, como se tinha dos negros. Procura no Google um título de posse de um escravo negro que tem.
aquele negro alto, do nome tal, da aparência assim, escrito. Eu li título de posse de negro, tem uma coisa, é um absurdo, uma coisa absurda. Eles tinham sobre a mulher. Então ela era uma propriedade, ela deveria obedecer até morrer. Ela deveria obedecer até que sua vida fosse tirada. Mesmo que ela tivesse com a vida sendo tirada, que ele tinha direito por lei de tirar a vida dela, ela deveria continuar obedecendo. Posso pegar esse texto e aplicá-lo hoje? Óbvio que não. É óbvio que não. Esse texto não pode ser aplicado. É um contexto de escravidão. Nós não estamos mais em escravidão, graças a Deus. Mas tem pessoas que querem uma escrava, né? Tem pessoas que continuam doutrinando meninas para serem escravas, né? Mas as falsas doutrinas vão cair por terra, né? Isso daqui sendo aplicado é uma falsa doutrina. Como, por exemplo, Paulo falou lá que você deve acolher. Agora, eu não me lembro se foi Paulo que falou, se foi outro apóstolo. Você deve acolher as pessoas em sua casa, ser hospitaleiro, porque algumas pessoas fazendo isso acolheram a anjos. Eu posso hoje ser hospitaleiro e trazer um homem, um casal estranho, uma pessoa que eu não sei quem é, e pôr dentro da minha casa hoje? Não posso. Eu não posso fazer isso. Fazendo isso, muitas crianças foram abusadas. Fazendo isso, muitas filhas foram. Então, eu não posso pegar uma pessoa estranha e colocar dentro da minha casa e pegar essa palavra e aplicá-la. Tem palavras que são palavras inspiradas para nós em relação à igreja, mas tem palavras que são situacionais, não conferem, não compete a nós, não serve para nós, não podem ser aplicadas. É em referência à escravidão. Você precisa olhar o contexto e não ser desonesto e olhar o contexto, que a mulher aqui, ela era uma esposa escrava. Ele estava falando com uma escrava. E você não pode aplicar esse texto para os dias de hoje, porque as mulheres não são mais escravas, graças a Deus. Tá bom? Deixe o seu argumento ou contra-argumento referente ao texto, referente ao que foi falado, não referente a mim, porque você não me conhece, então você não pode falar sobre mim. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.